Tudo bem até aqui, gente? A variação de energia dando zero, todo mundo entendeu. Sim ou não? Tá bom, beleza. Então significa que a quantidade de calor recebida é igual a trabalho, ok? Vamos olhar o ciclo. Quando que o trabalho, ou minto, quando que o gás expande? Quando ele varia seu volume positivamente, ok? Então olha a parte superior do ciclo. Olhando a parte superior do ciclo, o gás, se o meu referencial é o ponto A, o que vai acontecer? O gás ele vai expandir. Para que ele tenha expandido, eu tenho que ter fornecido calor. Se quantidade de calor é igual a trabalho, se eu fornecer calor, o calor é positivo. Se o calor é positivo, o trabalho é positivo. O oposto é válido. O oposto é válido. Ah, isso aqui é no sentido o quê? Horário, né? Agora, o que acontece no sentido anti-horário? Eu vou partir da mesma linha de raciocínio. Ao invés de eu expandir, eu primeiro comprimo o gás. Para eu comprimir o gás, primeiro eu rotaciono no sentido anti-horário. Então, se eu comprimo o gás, eu estou retirando o calor, calor menor que zero. Se a quantidade de calor é igual a trabalho, se o calor é negativo, o trabalho é negativo. Isso no sentido anti-horário. Olha o conceito. Lembra que eu falei que era conceitual? Lembra? O que perguntaram aqui? Mas se eu começar de C, tá? Vamos supor que você comece de C, que está aqui. O gás não comprime. O gás ele começa comprimindo. Olha o seu sentido, Raso. Você comprime e expande. Comprime e expande. Essa rotação que você faz que forma o seu ciclo, se você começar com ele comprimindo, vai ter algum momento que ele vai expandir. Então vai ter um momento que ele vai ter que receber calor. Então, a gente adota como referencial na sua análise, quando o seu gráfico é um quadrado, um quadrilátero aqui, a parte superior dele, porque aí você sempre vai partir do mesmo ponto de referência. Sacou? Você não pode alterar o referencial. Tudo bem? Sim, gente, ficou claro para todo mundo isso, isso é importante. Tá legal. Então veja, com essa análise a gente consegue pensar propriamente nas máquinas térmicas, né, no advento da Revolução Industrial. Se a gente pensar propriamente em máquinas térmicas, vamos supor uma máquina térmica, tá? Vou colocar a minha máquina térmica como um círculo, só como representação de objeto, tá bom? Só como representação de objeto. A minha máquina térmica está aqui. Bom, para que a minha máquina térmica opere, pensando numa máquina lá da Revolução Industrial, eu tenho que fornecer um tipo de combustível. Vamos pensar no carvão? Então eu tenho que queimar o carvão, certo? Portanto, queimar carvão é fornecer calor. Portanto, o meu calor fornecido eu vou chamar de calor total. Tudo bem? O meu calor total vai ser fornecido para a minha máquina. Máquina o quê? Térmica. Uma máquina térmica, né? Tá? Quando eu forneço esse calor total para essa máquina térmica, o que a máquina vai fazer? Ela vai usar esse calor para executar uma função. Seja, sei lá, uma Maria-Fumaça, ela tem que andar. Então, queimo o carvão e essa energia térmica eu vou transformar em energia cinética, energia de movimento. Portanto, a máquina térmica ela vai usar essa energia que ela está pegando. Então, ela usa uma parte, tudo bem? E ela perde outra parte. Na apostila de vocês, a nomenclatura ela tá assim, ó. Fonte quente e fonte fria. Você vai encontrar muito essa nomenclatura. O quente é o que você recebe e o frio é aquilo que você gasta, aquilo que você libera. Tudo bem?
Então, veja, eu vou chamar de total. Se eu chamar de total, você vai confundir com esse Qzão aqui em cima? Ou você prefere que eu chame de quente e frio? Eu costumo chamar de Q total. O que vocês preferem? Gente, se vocês não falarem, eu vou tocar o barco. Pode ser total? Tá. Então, eu vou chamar o recebido de total e o perdido de P, QP. Tudo bem? Então, a máquina térmica, ela pega esse total, ela usa uma parte. O uso, a gente vai chamar de trabalho. Ela vai realizar um trabalho de um ciclo da máquina e vai perder parte dessa energia total. Então, eu vou colocar aqui, ó, um trabalho, que é o que ela usa, tudo bem? E aqui embaixo nós teremos aí um QF. Então, isso aqui, ó, é o que ela recebe, isso é o que ela usa e isso aqui é o que ela perde. Tudo bem com o funcionamento da máquina térmica, gente? Foi claro isso que eu acabei de explicar? Sim? Legal. É tipo potência, exatamente. Exatamente. Agora, presta muita atenção no desenvolvimento do raciocínio, tá? Muita atenção. Como que eu escrevo aquele Q total? Ele é exatamente igual ao que eu uso mais o que eu perdi. QP aqui, né? Exatamente, ok? E se eu quero saber o quão eficiente é essa máquina térmica, a eficiência dela, eu preciso saber o quanto ela usa do total. Se ela usa muito do total, ela é eficiente. Se ela usa pouco, ela é pouco eficiente. Mesmo raciocínio que tivemos em potência, pessoal. Só que aqui é por uma máquina térmica. Então, ao invés de eu usar potência útil, eu vou usar o trabalho, a energia utilizada. E eu tenho que comparar com o total recebido. Entenderam isso, gente? Essas duas equações aqui, ó, que elas vão se relacionar agora. Isola o trabalho aqui. O trabalho vai ser o total menos o perdido. Agora, se eu sei que o trabalho é o total menos o perdido e o trabalho ele aparece aqui, eu vou aplicar uma substituição. Então, a nossa expressãozinha vai entrar onde? Ali, ó. Olha o que vai acontecer. O nosso rendimento de uma máquina térmica, de uma máquina real, ela vai ser escrita assim, né? Total menos perdido sobre o total. Vou usar um macete matemático aqui, que é separar as frações. Então fica total sobre total menos perdido sobre total. O que isso aqui me responde, hein? Olha o que acontece com o rendimento. Total sobre total é 1. Menos perdido sobre total. Você pode achar nos livros didáticos esse perdido aqui, ó, como fonte fria e o total como fonte quente. Eu vou pontuar aqui só para você não se perder, tá? TQ. O que você acabou de descobrir? Olha como isso daqui foi muito importante historicamente, ó. N, rendimento de uma máquina, é igual a 1 menos o quê? Fala para mim, essa conta aqui, ó, perdido, opa, aqui é perdido sobre total, né? Perdido sobre total. Esse resultado, ele está entre quais números? Tem que ver se o intervalo é aberto ou fechado, né? O intervalo, ele é fechado. Por quê? Essa conta algum dia pode dar 1? Não. Então tem que ser maior que 0 e menor do que 1. Maior ou igual. Isso aqui também nunca pode dar igual a 0. Então é intervalo fechado dos dois lados.
Essa conta é sempre um decimal, então é um número maior do que zero e menor do que um sempre. Por que que nunca pode dar um ali? Porque o perdido é sempre menor do que o total. Sempre. Então veja, um menos um número decimal, o nosso n, ele tem que ser sempre maior do que zero e sempre menor do que um também. O que isso significa? Que o nosso rendimento, ele nunca, nunca, nunca será 100%. Nenhuma máquina opera com 100% de eficiência, porque sempre tem perda, porque estamos trabalhando dentro do sistema real. Então, isso foi muito importante na Revolução Industrial, porque conforme eu faço uma montagem de uma máquina, ela pode ser mais ou menos eficiente, e isso impulsiona economias. Impulsionou a economia na Inglaterra. Então, isso daqui, gente, esse desenvolvimento matemático foi muito importante para as academias científicas, muito importante para as relações geopolíticas da época, tá? Então, isso tem um significado muito forte dentro da história também. E é muito legal, né? Você consegue ver que o motivo pelo qual seu celular esquenta, sua bateria esquenta, é uma máquina térmica. Tudo bem? Sua bateria nunca rende 100%, nada rende. Tudo bem, galera? Isso aqui é uma porcentagem, né? Sempre será dado em porcentagem. Nunca se esqueça. Foi ou não foi? Legal. Bom, essa aula vai até meio-dia e 20, né? Então eu vou iniciar com vocês. Assim, galera, eu já vou com voador de dois pés no peito, porque vocês já viram isso no passado, estão vendo de novo. Então, a gente vai trabalhar com essas ideias dentro de uma questão muito boa, uma questão muito bonita da nossa querida USP, né? Então, posso apagar, colocar a questão para vocês aí? Foi uma questão de 2017, se eu não me engano, tá? Uma questão da FUVEST, segunda fase, 2017, prova específica de física. Ou seja, para candidatos aí que estão prestando vagas para os cursos de medicina, para os cursos de engenharia, para os cursos de farmácia, de coisas de saúde em geral e exatas em geral. Então, por exemplo, farmácia, biologia, química, enfermagem, engenharias todas, física, matemática, TI, todos esses cursos. Caiu essa questão para todos esses candidatos, tá? Então eu vou apagar a nossa querida Lozinha. Deixa eu ir aqui nas minhas imagens que eu salvei aqui. Tá aqui a questão, tá? O que vocês estão falando aqui? Lá vem nosso tombo. Lógico que não. Você sabe se o Sigão passou? Passou. Passou sim, ô Igor. Ele passou em física. Lá vem a questão derrubando o candidato. Bom, nossa, ó o bicho aqui. Pernilongo. Vamos lá. Vou ler a questão com vocês. A segunda fase da FUVEST ela tem essa característica de ter uma questão de física com um texto mais extenso, muita informação, ABCD, normalmente, tá? Então, por isso que é longo, porque você vai ter uma questão bem completa aí para resolver. Então, FUVEST. O motor de Stirling, uma máquina térmica de alto rendimento. Nossa, já falou uma porrada de coisa, né? É considerado um motor ecológico, pois pode funcionar com diversas fontes energéticas. A figura 1 mostra esquematicamente o motor de Stirling com dois cilindros. O ciclo termodinâmico de Stirling, mostrado na figura 2, representa o processo que o combustível é queimado externamente para aquecer um dos dois cilindros do motor, sendo que uma quantidade fixa de gás inerte se move entre eles, expandindo-se e contraindo-se. Nessa figura está representado um ciclo de Stirling no diagrama PV para 1 mol de gás ideal monoatômico. É como a FUVEST ela toma cuidado, né? Falou que o gás é ideal e monoatômico, porque se não for monoatômico, a análise termodinâmica que a gente fez é diferente, tá?
mas vocês não aprendem isso no ensino médio. No estado a pressão é pressão A igual a 4 atm, a temperatura é T1 igual a 27 Celsius e o volume VA a partir do estado e o volume é VA. A partir do estado A, o gás é comprimido isotermicamente até 1/3 do volume inicial, atingindo o estado B. Na isoterma T1, a quantidade de calor trocada é 2.640 joules, na isoterma T2, 7.910. Note a dot calor específico, 3R/2, sendo R a constante universal dos gases, dada de duas formas. 1 atm igual a 10 a quinta Pascal. Isso aqui nem precisava, né? 1 metro cúbico, 1.000 litros e 0 Celsius é 273 Kelvin. Isso aqui você tem que saber. A FUVEST já deu. Determina na letra A o volume VA em litros. Vamos anotar os dados aqui no cantinho. Ó. Ele me deu a pressão A. Falou que é 4 atm. A gente já analisa o gráfico, tá, gente? Falou que a temperatura 1 é de 27 Celsius. Não vale, hein, Ana? Tem aula minha gravada resolvendo isso, verdade. Tá, o gás é comprimido isotermicamente até 1/3 do volume inicial. Tá, e aí tem os dados aqui do Note a Dot. Bom, agora a gente vai ter que analisar o gráfico aqui, ó. Vamos lá. Você tem um mol de gás, certo? E você tem um ciclo termodinâmico. Então, um ciclo no sentido horário. Então, o trabalho é positivo. Bom, aqui na letra A ele está pedindo o volume VA. Então, eu tenho que achar este cara aqui embaixo, ó, o volume VA. Tá? Então, a pergunta é em torno desse carinha aqui, né? VA. Portanto, eu tenho que olhar onde que ele está. Ele está localizado nessa parte do gráfico que representa uma transformação de D para A. Tudo bem? Então, eu tenho que ver se eu tenho dados do ponto D e do ponto A para calcular esse volume. Ok? Você vê que você só tem dado do ponto A. Então, o que a gente tem que pensar aqui? A gente tem que pensar o seguinte, ó. O gás de D para A tem um volume constante. De A para B, o gás comprimiu. E eu sei que quando chega no ponto B, a pressão no ponto B é a mesma do ponto D. Tá bom? Importantíssimo isso. Então, vamos pensar um pouquinho, né? Vamos pensar um pouquinho. O que vocês acham? Cadê o tamanho original? Tá, aqui, pronto. Bom, então o que vocês acham aí, galera? Como é que você resolveria, calcularia esse volume VA? Aquele carinha ali. Ideias? Vamos lá, você está na segunda fase da FUVEST, você está com o pé dentro da USP. Se deparou com essa questão de física, você tem que resolver. PV igual a nRT? Tá bom. Tenho a pressão? Tenho. O volume é a pergunta. Número de mols eu tenho? Tenho, é 1. O R eu tenho? Tenho. E a temperatura no ponto A eu tenho? Vamos ver. O A está localizado nesta curva. Ou seja, é uma isoterma, a questão falou. Se é uma isoterma, eu posso concluir que a temperatura é a mesma, tanto para o A quanto para o B. E ele chama essa temperatura de T1. Certo? Então, dentro do que ele chama de isoterma, posso usar PV igual a nRT? Posso. Eu tenho todos os dados e é um gás monoatômico. Então, no A, eu tenho L de Clapeyron. PV igual a nRT. Galera, é só isso a letra A. Já tirou ponto nessa questão, já acertou alguma coisa. Só não erra a conta, né? Pressão é 4, volume é VA, o N vale 1. Agora o R, cuidado. Qual dos R você vai usar? R igual a 8 Joule por mol Kelvin ou 0,08 atm litro mol Kelvin? Qual que você vai usar? Com certeza o 0,08, pelo fato de você ter as unidades de medida correspondentes aos valores, aos variáveis que você tem nele. Não nesse, tem energia aqui. Então, tá lá. Portanto, 0,08 é 8 vezes 10 a menos 2. Tá? Não gosto de trabalhar com número decimal. E a temperatura é 3 vezes 10 quadrado, né? Porque 27 Celsius são 300 kelvins. Cuidado. 0 Celsius é 273, 27
É 300. Acabou, né? Menos 2 com mais 2 aqui dá 10 a 0, que é 1. Corta. Então, 4 vezes o VA é igual a 8 vezes 3, 12. Portanto, VA, 12 sobre 4, dá 3, né? 3 o quê? Oh, é 24, né? Gênio da lâmpada. 8 vezes 3, 24, né? Meu Deus, 24. Então, isso aqui dá 6, né? Portanto, letra A, respondida. Já tirou 1/4 da questão. Se a questão valesse 1, você tirou 0,25. De forma bem tranquila. Tá? Letra B. Aí você fica, FUVEST é impossível. Vai errar a matemática, né? Pelo amor de Deus, na física não. Deixa eu errar matemática em matemática. Em física não, né? Ai, FUVEST é treta. Enfim, vamos lá. Enfim, hipocrisia por quê? Só porque eu errei agora aqui, fiz rapidão. B. A pressão PD em ATM do estado D. Então vamos lá, vamos olhar o gráfico aqui, ó. A pressão PD eu não sei, certo? Mas eu sei que é igual à pressão B. Porque, ó, tá na mesma linha. Então, se eu souber a pressão B, eu sei a pressão do D, que é o que ele quer. Portanto, eu vou pensar na transformação gasosa A para B. Tudo bem? Então, A para B. Dessa forma, se eu achar a pressão aqui, eu sei a pressão no ponto D. Portanto, a transformação de A para B, eu vou usar a lei geral dos gases, né? Então, pressão de A, VA, TA, igual a PB vezes volume B sobre TB. Pronto, tranquilidade. O que eu posso afirmar? Eu posso afirmar que de A para B é a mesma curva, é a mesma isoterma, portanto, temperaturas iguais. Pressão A, 4 atms. Volume A, 6. Pressão B, não sei, mas eu sei que a pressão B é igual à pressão D. E o volume B, não sei, mas aí vem na interpretação de texto, né? A partir do estado A, o gás é comprimido isotermicamente até 1/3 do volume inicial. Bom, se o volume inicial, que é o VA, é 6, quando eu comprimo para 1/3, eu estou diminuindo 3 vezes. Então, dividindo por 3, isso aqui dá 2, certo? Então, corto 4 com 2, sobra 1 e 2. Então, a pressão no ponto D é 6 vezes 2, que é 12 atms. Pessoas, e aí? Difícil? Uma lei de Clapeyron e uma lei geral dos gases. Claro, você vai ter que lembrar disso quando você estiver fazendo, né? Então, sentado. Você vai começar a se questionar o que você sabe de gás e termodinâmica. Se você lembrar, você tenta. Tá bom? Então, é isso aí. Letra C. Letra C. A temperatura T2. Olha o gráfico de novo. Pergunta dele agora é o T2. O T2 está aqui, ó. T2 é a temperatura tanto do ponto C quanto do ponto D. Vou usar o que eu já sei, que são os dados do ponto D. Eu já sei o volume em D, que é o mesmo de A, e já sei a pressão em D, que é o mesmo de B. Então, eu vou pensar agora na transformação dA, que é onde eu tenho essa variação de temperatura. Então, pegando a transformação dA, o que a gente tem? Letra C, hein? Vamos lá. Letra C. Vamos lá, lei geral dos gases, de D para A. PD vezes VD sobre a temperatura em D, que eu já vou colocar como T2, ok? Cheguei em A. PA, volume A sobre temperatura em A, que é o nosso T1. Então, vamos lá. Pressão D, 12. Volume em D, não sei, mas sei que é o mesmo de A. Então, o que eu vou fazer? Já vou cortar, né? Aqui, ó. Sobre T2, que é o que eu quero, igual pressão em A.
Pressão em A, 4 atms. T1, já sei, né? Se eu tenho 27 graus, eu tenho 300 kelvins. 3 vezes 10 ao quadrado. Então, aqui pode simplificar o 4 com 12, né? Dá 3 e 1. Então, o nosso T2 vezes 1 é T2. 3 vezes 3, 9 vezes 100, 900 kelvins. Nossa, que difícil, hein? Olha a segunda fase da FUVEST, como é impossível. Olha só. Fala aí, galera. Só assusta, né? A segunda fase da FUVEST assusta. O texto assusta. O desenho assusta. O número de dados assusta. Não é? Mas não é difícil. Tão difícil. A A é feita para você acertar. A B e a C relaciona. A D é treta. Normalmente. A D, ela normalmente é embaçada. Não vai dar tempo de eu fazer com vocês. Mas eu posso deixar essa questão, eu já tenho ela gravada, eu posso colocar para vocês como um complemento da aula que eu vou gravar de sexta, que vai ser uma aula de resolução de exercício. Então eu posso deixar essa questão, a gravação dela, junto com a gravação da outra questão que eu vou resolver, da aula de sexta, tá bom? E eu tenho que gravar o integral de vocês também, né? Então, o integral eu também vou gravar, coisas desse tipo. Eu vou ler a D, mas como eu vou deixar gravado, você tenta e depois você assiste, porque vai acabar nossa aula. Olha a D. Considerando apenas as transformações em que o gás recebe calor, a quantidade total de calor recebido em um ciclo QR em joules vale quanto? Então eu tenho que considerar apenas a parte que o cara recebeu calor, que o motor recebe. Por favor, olhem o gráfico. E quando ele fala partes, transformações, é tipo BC, CD, DA e AB. Fecha o ciclo. Tem 1, 2, 3, 4. Das 4, quero que vocês olhem agora e digam para mim em quais ele recebe calor. Estão falando aí. Deixa eu voltar aqui para ver as perguntas. CD, BC, vamos ver? Vamos ver BC primeiro? De B para C, o volume ficou constante, não ficou? Mesmo tamanho, o gás tá ali. E a pressão? Subiu. Por volume ficar o mesmo e a pressão estourar, galera, de subir, só tem um jeito, o cara tá recebendo calor. O cara tem que estar recebendo calor. E variando a energia interna, né? Porque aí você vê que a temperatura tá mudando. Uma variação positiva de energia interna. Portanto, BC recebe? Sim. Recebe. Ok? Olha o enunciado já te falou o outro trecho que ele recebe. Na isoterma T1, a quantidade de calor trocada é 2.640 e na isoterma T2, 7.910. Tudo bem? Então, o trecho que vocês acabaram de me falar, que é de T1 para T2, você não sabe o quanto ele recebeu. Você vai ter que calcular a quantidade de calor recebida. Você sabe fazer isso. Aí agora você tem que ver se ele está recebendo calor. Você sabe que de D para A não, né? D para A não, porque a pressão cai para o mesmo volume, então eu estou tirando calor, tá perdendo. Então, ou é CD ou é AB. E aí? CD ou AB? E por quê? Alguns de vocês falaram CD, por quê? CD porque aumenta o volume, gás expandiu. Isoterma 2. Isso aí. Só olhar a expansão do gás, galera. Tudo bem? Se o gás não estiver expandindo, para ele ter recebido calor, a pressão tem que aumentar. Tudo bem? Então são essas duas. Você tem aí BC e CD. CD é a isoterma T2, você já sabe o quanto ele recebeu. Tá aqui, ó. 7.910. Tá aqui.
Agora, BC você vai ter que calcular, tá bom? E aí fica a dica para você que o calor, quantidade de calor que um objeto recebe sem mudar seu estado físico é dado por mc delta θ. Essa é a dica que eu deixo para vocês resolverem AD, tá? Tinha que lembrar disso na hora da prova. Gente, dúvidas? Isso, aí o final vai ser a soma das duas. Exatamente, Ana. Murilo citou Charlie Brown Jr., impossível, é só questão de opinião. E disso os loucos sabem, né? Mas isso é só o primeiro exercício, pega a prova inteira. Sim, sim, é um exercício. Mas, por exemplo, quem vai fazer prova específica de física, tem algumas possibilidades. Você tem, se você tiver 4 disciplinas, você tem que totalizar 12 questões. Então você vai ter 3 exercícios de cada. Se você tiver 3 disciplinas, você vai ter 4 exercícios de cada. Certo? Se você tiver duas disciplinas, você vai ter 6 questões de cada. Existem questões e questões na prova de física. Certo? Questões e questões. Temas bem abrangentes, né? Eletricidade, magnetismo, ótica, termodinâmica, cinemática, trabalho, energia. Tem 1 milhão de coisas que ela pode cobrar. Ok? Vamos supor que você faça 4 questões. Para cursos que não são tão concorridos. Se você fizer uma inteira e bem feita, tá num caminho legal. Tá num caminho bem legal. Agora, se você está pensando em engenharia ou medicina, esses 2 cursos aqui, pelo menos, se vai cair 3 questões para vocês, pelo menos 2 muito bem feitas e a outra encaminhada, para você ter a vaga garantida na USP. Conseguir fazer todas, melhor ainda. Ok? Então, assim, cursos como medicina, que são extremamente concorridos, é isso. Infelizmente é isso. Infelizmente, tá? É difícil. A diferença entre o primeiro e o último que entra é de décimos. Então é detalhe. É um detalhe, tipo assim, ó. Esqueci uma unidade de medida, você tá fora. Tudo bem? Entre os que entram, vamos supor, entre as 100, se é o 101 que você errou uma unidade de medida. Tipo, é ridículo, mas é. É isso que acontece. Tá? Então, atenta aos detalhes, toma muito cuidado. Uma prova de segunda fase, estrutura bem sua resposta, usa o conceito de forma correta, que vai dar tudo certo, tá? Então, física, eu estou tentando encaminhar vocês nesse sentido, para que se você se você vai encarar 4 questões numa prova específica, pelo menos 3 você vai conseguir fazer. Essa é a ideia que eu estou tentando passar para vocês, tá? Bom, nossa tradicional chamadinha. Tem que acreditar, galera. Tem que acreditar, velho. Se não acreditar, dificilmente vai dar certo. Dificilmente. Ainda bem que não vou prestar física. O que você vai prestar, Igor? Igor, o que você vai prestar, cara? Algo para artes, legal. Se você for prestar artes cênicas não, cinema, essas coisas tem física na prova específica, viu? Prova específica da ECA, que é a Escola de Comunicação e Artes da USP, tem física. Que delícia. Que maravilha. Artes visuais, legal. Muito top. Eu queria ser mais, como eu posso dizer? Eu queria ter pendido mais pro lado artístico, mas isso aí ficou pros meus irmãos e pra minha mãe. Eu puxei mais do lado do meu pai, que é o lado de exatas. Deixa eu ver quem está aí nas câmeras e ver os nomezinhos. Vamos lá. Ana tá ali comendo, né? Mas tá ali comendo. Gabriel e Gabi, deixa eu ver.
A Gabi tá ali. Gabriel não está nessa aula minha? Safadinho. Giovana Cabral tá ali. Giovana Nunes e Guilherme Raso estão ali. Beleza. Igor, Júlia, se escondendo. Tá ali também. Luana, tá ali. Murilão, Nathalie, Sara. Só faltou a Raíssa de novo. Beleza. Então, senhorita Raíssa não está. Galera, bom, obrigado pela atenção de vocês aí. Espero que as ideias tenham ficado claras. Daqui pra frente, a ideia é que a gente trabalhe mais exercícios de vestibular. Ah, mais do que você já trabalha? Sim, eu vou, sempre que puder aí, tá forçando um pouquinho o lado de vocês. Tá bom? Em relação a isso. Então, ó. Beijão. A gente se vê agora só na segunda-feira, né? Até mais, gente. Bom final de semana e bons estudos aí.